Instalações elétricas industriais, dando continuidade. Então vamos falar um pouquinho de luminotécnica hoje. Então, né, partindo do princípio, luz é um tipo de radiação formada aí por ondas eletromagnéticas capazes de gerar uma sensação visual no olho humano, né? Então aqui a gente vê a imagem aqui de um busto, né, sendo iluminado aí, só que por diferentes posições aí da luz, né? Então a gente percebe que aqui a luz está vindo, né, totalmente vertical de cima para baixo e aqui de baixo para cima, né? Mas nós estamos olhando o mesmo busto com o mesmo tipo de lâmpada. Então vocês vejam, somente já a mudança de direção da iluminação pode nos provocar sensações diferentes, né? Por exemplo, aqui pode ser um cara com uma feição, né, tranquila, legal, mas aqui é algo já mais rebuscado, enfim, né? Mas não mudou nada, somente a direção da luz, né? Mas vamos falar o importante para nós é a luminotécnica. A luminotécnica já é uma análise da aplicação de iluminação artificial, né? Então é algum tipo de iluminação gerada aí pelo homem, tá? Então em ambientes interiores e exteriores. Então esse tipo de luz, né, obviamente, no nosso caso, no curso de vocês, é aquela gerada por eletricidade, né? Da mesma forma, né, a gente vê aqui o mesmo ambiente iluminado por lâmpadas elétricas com diferentes tonalidades ou temperaturas de cor, que daqui a pouco a gente vai ver essa característica. Então, só retomando aí conhecimentos que você já tem, né? Cores primárias, então, que são aquelas cores puras que não têm origem a partir de nenhuma combinação de outras cores, né? Então, nós temos o vermelho, o azul e o amarelo. E aí a gente combina essas cores e aí vão aparecendo aí outras cores, as secundárias, né? Combina aí azul com amarelo, dá o verde, né? O azul com vermelho dá o violeta, o amarelo com vermelho dá laranja, né? E as terciárias, então, combina aí uma secundária com uma primária e daí vão aparecendo aí, né, outras tonalidades das cores. Cores complementares, então, são aquelas que quando colocado uma ao lado da outra gera um maior contraste aí, né, que sensibiliza os nossos olhos, né? Então, quando elas são combinadas aí na mesma proporção, né, elas criam aí tons de cinzas, né? Então, tipo, se eu gero esse carinha contra esse cara na mesma quantidade, vamos dizer assim, na mesma amplitude, elas se combinam e transformam em cinza. Os publicitários, enfim, pessoal de marketing, aqueles que geram propagandas, utilizam bastante desses efeitos aqui, dessas cores, justamente para criar alto contraste aí, para criar uma sensação aí nos consumidores. E aí aparece toda uma psicologia das cores, né? Vamos só dar uma passada, né? As cores também já são no nosso, vamos dizer assim, nosso pensamento, nosso sentimento já simbolizam certas coisas. Por exemplo, né? Se eu tenho um ambiente aqui totalmente branco, já nos lembra, já nos remete à limpeza, né? Vamos pensar aí quais ambientes têm, né, tonalidade branca. Os hospitais, um dentista, por exemplo, não, um consultório de dentista, a cozinha de um restaurante, normalmente vão estar pintadas aí de branco ou cores claras, justamente para quê? Porque se tiver algum tipo de sujeira é facilmente identificável, enfim, mas, né, a gente já pensa no ambiente já jogando para essas cores. Cores mais amareladas, mas enfim, dá uma sensação de aconchego, né? Tonalidades vermelhas, já lembro outros tipos de ambientes, cores escuras, né, para deixar um tom mais sério, enfim. Isso aí quem gosta bastante, pessoal de arquitetura também, enfim, combinar as cores para criar sensações aí de ambientes, né? Mas agora vamos para a parte técnica. Então a luz visível, né? A luz é um espectro de ondas eletromagnéticas, mas dentro desse espectro aí somente um pedacinho lá, nós seres humanos, né, somos capazes de detectar, né? Então tá aqui, né? Temos aqui a frequência, o comprimento de onda. Então esse pequeno trecho aqui é que a gente consegue captar aí com nossos olhos, né? Então aqui, por exemplo, aqui, né, nesse outro quadrinho aqui temos a luz visível. Para cima desse valor, então já está o infravermelho e para baixo aqui, né, os ultravioletas, né? Daí tem aqueles raios VA ou VB, né, ultravioleta C, B e A, né, que queimam nossa pele aí quando a gente vai lá para tomar um banho de sol lá na praia. Se a gente não toma os devidos cuidados, né, porque elas geram também calor. Aqui uma foto de uma câmera térmica, né? Obviamente quando a gente olha para um bule servindo um chá, um café, enfim, né, a gente não tem essa percepção aqui de cor, né, de sensação de térmica também, né? Se eu olho isso aqui, eu sei que normalmente essas cores mais claras, mais vívidas, é onde está a maior temperatura.
Mas a gente não tem essa possibilidade, né? Nós, seres humanos comuns, né? Porque são cores que estão acima né, do nosso espectro visível. Então aqui está o nosso espectro, né? Então é o que a gente consegue perceber aí, né? A maioria dos seres humanos, né? Tirando pessoas daltônicas, enfim, né? Aqui é o espectro aí da maioria das pessoas, né? Sendo que o amarelo aqui, né? A faixa do amarelo, então é onde nós temos a maior sensibilidade, né? Então se nós olharmos aqui, né? Até o sinaleiro, né? Então o sinaleiro a gente consegue ver temos atenção, ou seja, vai trocar, né? De movimento para parado. Então é esse carinha aqui que a gente tem que perceber, né? O mais distância possível, tá? O espectro magnético, novamente, né? Então nós temos a nossa luz visível, né? E para cima ultravioleta, para baixo infravermelho. E ondas mais rápidas, né? Ou mais compridas, vamos dizer assim, comprimentos de ondas mais longos, né? Já entram aí na área do radar, das rádios FM, das televisões analógicas, enfim, a rádio AM. E para cima aí a gente vê frequências muito altas, né? Comprimentos menores de onda, né? Raio-X que atravessam, né, nossos tecidos, raios gama, raios cósmicos, etc. Então vamos falar um pouquinho dos termos técnicos. Iluminância, então, é a intensidade de iluminação e é expressa em lux. Então a unidade de iluminância é lux, que corresponde a um fluxo luminoso perpendicular incidente numa determinada superfície por unidade de área, né? Então eu teria a formuleta aqui, né? Então iluminância é igual ao fluxo luminoso, o meu F, dividido pela área aí, né? Se for então 1 metro por 1 metro, essa relação aí vai dar 1 lux. Então, exemplo de iluminância, né? Então, pensem em um dia a céu aberto, sem nuvens, né? Eu tenho uma iluminância de 100.000 lux. Se já houver, né? Já é um dia de verão, mas se estiver encoberto, aí já cai, né? 5 vezes aí para 20.000 lux. À noite, então, com lua cheia, sem nuvens, aí, ó, 0,25 lux, né? Então, quando não tem luz, não tem lua, né? Um dia, né? Imagine uma cidade sem luz, enfim, somente a luz das estrelas, aí nós temos uma iluminância de 0,001 lux, só para ter uma ideia da magnitude. Fluxo luminoso, então, é a potência de radiação emitida por uma fonte luminosa em todas as direções do espaço, né? Então, eu tenho aqui uma lâmpada, por exemplo, né? Uma fonte luminosa. Todos aqueles raios que vão dizer assim, a luz, enfim, né? As ondas eletromagnéticas e a potência que ela é emitida, então representa aí o nosso fluxo luminoso e é dado aí em lumens. Então a sua unidade é o lumen, que representa então a quantidade de luz irradiada através de uma abertura de 1 metro quadrado, né? Numa superfície de uma esfera de 1 metro de raio por uma fonte luminosa de intensidade a 1 candela em todas as direções, colocada no seu centro e posicionada no centro, né? Então isso aqui é a convenção aí do que seria um lumen, né? Então imagine uma esfera totalmente aqui fechada de 1 metro de raio, né? E lá dentro tem uma fonte, né, de 1 candela de intensidade. Então um lumen seria aquela quantidade de fluxo que bateria em 1 metro quadrado. Eficiência luminosa, então, é a relação entre o fluxo luminoso emitido por uma fonte luminosa e a potência em watts consumida por essa. Então é uma relação, né, de quanto de energia elétrica eu preciso de potência elétrica para gerar um tanto de fluxo luminoso. Então aqui a gente vê um gráfico aqui com diversas tecnologias de lâmpadas, né, e faz essa relação aí de lumen por watts, né? Então imagine que uma lâmpada incandescente eu preciso de 10 a 15 lumens por watt. Então é uma lâmpada com uma baixa eficiência luminosa, né? Aí a gente vai subindo na tabelinha, vamos ver aqui uma fluorescente, né? Já tem de 55 a 75 lumens por watt. Então a cada watt que eu consumo aqui eu consigo gerar entre 50 e 75 lumens, né? E aqui bem, né, 5 vezes mais aí que comparando com uma incandescente. E aí a gente vai subindo na tabela para outros tipos de tecnologia de lâmpadas, de sódio, por exemplo. Tá? Então, intensidade luminosa é a potência de radiação visível que uma determinada fonte de luz emite em uma direção especificada. Então, a unidade candela, como visto ali anteriormente, é relacionada à intensidade luminosa. Então, na prática, as fontes luminosas não emitem fluxo luminoso uniforme em todas as direções, né? Então, eu tenho uma lâmpada, pense numa fluorescente, mais fácil de pensar. Temos aqui o desenho dela. Se a gente passar um plano em cada eixo aqui dessa fluorescente, né, ela vai gerar um contorno aqui que é, né, comparável aí à emissão de luz que ela emite, né? Então aqui tem essa cardioide, né, formada em um coração, em ângulos diversos aqui, e a lâmpada aí mostra, né, o mapa aí de como que o fluxo é emitido.
Então a luminância, né, diferente da iluminância, a luminância é entendida como a medida da sensação de claridade provocada por uma fonte de luz ou superfície iluminada e avaliada pelo cérebro, né? Então é uma sensação, né? Então poderia ser uma luz aqui, né, batendo aqui num espelho, numa superfície lisa, uma polida ou, enfim, qualquer superfície, e e essa refletância aqui, né, esse reflexo aqui chegando no nosso olho vai dar essa sensação aí. Então esse carinha aí, então, é chamado de luminância, né? Temos um gráfico, nessa figurinha a gente vê, temos a luminância em flux, né, lumens, a luminosidade, candela, a iluminância em lux, bate aqui no reflexo e candela por metros quadrados, né? É a sensação de luminância. O corpo negro, então, o corpo negro, vocês vão estudar mais para frente em física, então é um objeto imaginário que emitiria uma radiação de forma contínua. A sua cor é em função de temperatura de trabalho. Então, por exemplo, um corpo negro que tem uma temperatura de cor de 2800 Kelvin terá sempre a mesma aparência de cor para o observador padrão. Então, né, pense assim, um corpo negro na prática, assim, por exemplo, é o Sol. Né, ele se aproxima de um corpo negro. Porque se você olhar para o Sol em qualquer parte da Terra, se você conseguir, né, a sensação, a cor, a tonalidade do Sol vai ser sempre a mesma, né, uma mesma temperatura de cor, né, independente de qual posição você estiver na Terra. Tá? Mas isso aqui fica mais para frente. E aí vem então os conceitos de temperatura de cor, né? Então temperatura de cor vai mostrar mais ou menos a tonalidade das cores, né? Então imagine aqui, isso aqui tudo é branco, né? Se nós olharmos esses três valores, esses três tipos de cores aqui. Só que, né, eles têm temperaturas de cor diferentes, né? Então esse aqui é um branco quente, esse aqui é um branco neutro e esse aqui é um branco frio, né? Então, se nós olharmos aqui a temperatura de cor, né? Cada um tem uma faixa aqui que vai chegar nessa tonalidade de branco, por exemplo, né? Então algumas temperaturas de cor em Kelvin, né? Então uma vela convencional aí tem uma temperatura de cor de 2000 graus Kelvin, 2000 Kelvin, uma incandescente de 3000, fluorescente 4300, luz do dia 5600, é um flash de uma lâmpada de uma máquina fotográfica. Já o luar tem 10.000 Kelvin. Índice de reprodução de cores, IRC. Então é um índice que caracteriza a aparência como as cores dos objetos iluminados pela fonte de luz é percebida. Então esse índice vai de 0 a 100%, quanto maior, melhor é o equilíbrio das cores, né? Então aqui a gente tem o mesmo objeto sendo fotografado aí com diferentes tipos de lâmpadas, né? Então aqui o RC para lâmpadas halógenas e incandescentes já é de 100%, então ela é bem balanceada. Para lâmpadas fluorescentes, metálicas e mistas aqui já está entre 80% e 60%. Já aquelas de mercúrio e sódio, né, está entre 60% e indo para zero. Essas lâmpadas aqui são aquelas amareladas que vocês encontram normalmente em rodovias. Então aqui é uma tabelinha mostrando aí então o índice de reprodução de cores e também a temperatura de cor, né? Então incandescente, halógena, fluorescente, diversos valores aí para vocês darem uma checada. E como a gente está falando de luminotécnica, né? Então vamos para lâmpadas, né? Então lâmpadas, né? Já é desde, né, quando o homem vem evoluindo, uma das primeiras tarefas que ele quis executar é criar um tipo de iluminação artificial para estender seu, né, horário de trabalho, enfim, né, maior produtividade. Então, né, diversos tipos de tecnologias de lâmpadas foram criadas, né? As primeiras eram a fogueira, né? Enfim, a utilização do fogo. E aí foram criados os primeiros lampiões com óleo, com lampião, né, aqueles lampiões a gás das ruas e velas convencionais, né? E a lâmpada elétrica aí, né, então vem substituir aquelas tecnologias mais antigas, né, porque ela é mais versátil, mais não econômica, mas é mais funcional, vamos dizer assim, fácil de controlar, né? E aí, então lá pelos idos de 1879, né, então diversos inventores, né, utilizaram o efeito incandescente para criarem lâmpadas, né? Mas aí o mais famoso de todos, aí, Thomas Edison, né, foi o cara aí que conseguiu, enfim, criar um dispositivo, um aparato aí bastante confiável, robusto para comercializar, né, e padronizar. Então Thomas Edison é considerado o pai da lâmpada, né? E utilizava, né, o efeito de incandescência. Incandescência, então, é você esquentar um material a ponto que, né, ele comece a emitir luz visível, né? Tipo, se você esquentar um ferro lá na brasa, vai esquentar até chegar a um certo ponto que você começa a ver um brilho saindo dele, né? Ele está a um certo ponto, essa aí é a incandescência,
né? Então as lâmpadas existem, né, um filamento no interior que esquenta a ponto de enviar luz visível, né? E aí existem diversos tipos de tecnologias, né? Hoje em dia a incandescente já está bastante em desuso, né? Que basicamente então utilizam um material para encandecer. As lâmpadas de descargas que utilizam aí então uma alta tensão para ionizar o ar, enfim. E as lâmpadas de LED aí que estão sendo, né, as campeãs e hoje em dia estão substituindo a maioria das outras lâmpadas, né? E aí a gente consegue classificar algumas lâmpadas, né, de acordo com sua vida útil e rendimento luminoso. Né? Não adianta eu ter uma lâmpada boa que e barata talvez, né, mas que dure 2, 3 meses, né? Não vale, né? Você vai pôr na balança no efeito econômico. Reprodução de cor, né? Então dependendo do que eu preciso, talvez eu precise de uma lâmpada que reproduza bem as cores, outras não. Enfim, depende do que você precisa. Então, pessoal, né, vocês viram que eu passei rapidamente sobre lâmpadas, né? Obviamente, por quê? Porque eu quero que vocês, né, descrevam aí algumas lâmpadas para mim, que vocês pesquisem, que vocês corram atrás. Tá? Então, uma atividade aí proposta: escolha 2 tipos de tecnologia de lâmpada, que eu vou falar no próximo slide, e descreva seu funcionamento, aí contendo no mínimo aí como que é o processo de emissão de luz visível, né? Aspectos construtivos, ela tem um bocal, ela tem um bulbo de vidro, ela tem um reator, sei lá, né? Quais são as partes dessa lâmpada? Qual é o rendimento, né, em termos elétricos? Aplicações industriais, né? Não se esqueça que essa disciplina de instalações elétricas industriais, então, puxa vida, eu posso usar uma lâmpada incandescente num lugar onde há combustão, eu posso, enfim, né? Você vai ver o teu tipo de tecnologia de lâmpada e ver quais são os tipos de aplicações industriais. Quais as vantagens e desvantagens, quais os cuidados na especificação técnica, a tensão, a temperatura de trabalho, posição, enfim, tudo que tiver de importante na tecnologia que você especificar, utilizar. Isso aqui, perguntas do público para o público, se houver, né, apresentação, mas durante a pandemia aí a gente vai mudar um pouquinho essa parte. Então, quais são das tecnologias de lâmpadas? Né? Então, listei 10 tipos de lâmpadas. Vocês então escolham 2 dessa lista, né? E escrevam lá um arquivo lá no editor de texto lá, contendo, ou numa apresentação mesmo, pode ser um PowerPoint, né? Contendo no mínimo esses aspectos aqui, né? Que eu falei anteriormente. Tá certo? Então, pessoal, tá lançada a atividade aí, no nosso encontro síncrono aí a gente pode tirar eventuais dúvidas, tá certo? Então até a próxima, obrigado.